Arcanjo ou Arconte, Anjo Metatron, a vida, a experiência da vida após a morte, a experiência da morte e a vida após a morte. Saudações, mestres. Eu sou Metatron, Senhor da Luz, e damos as boas-vindas a cada um de vocês em um vetor de amor, entre aspas, incondicional, entre aspas. Falamos sobre um tema fascinante nesse momento. Queridos humanos, a vida nunca acaba. Não existe morte na maneira como você pode pensar. Infelizmente, não. A consciência é interna. Muitos de vocês temem a sua morte. Não eu. A vida já é uma morte. Muitas pessoas estão caminhando como se estivessem já mortas. Muitos de vocês temem a sua morte mais do que desejam admitir. Que você goste ou não muito tempo, gaste ou não muito tempo contemplando a vida após a morte. Todos vocês, em algum momento de sua vida, irão questionar o que acontecerá quando vocês morrerem e o que estará esperando por vocês do outro lado. Eu espero nada, eu espero o vácuo, eu espero o void, eu espero nada, nada, nada. Mesmo aqueles que determinaram que nada existe depois da vida física, ironicamente pensaram muito nisso. Veja a versão do vídeo. Portanto, desejamos falar sobre a experiência da morte. E, mestres, à medida que vocês leem as palavras dessa mensagem canalizada, é oferecida a vocês a recepção de catalisadores intuitivos sutis, códigos de ativação intuitiva. Espero que não seja um tipo de mensagem assim subliminal que vai impor o nosso livre-arbítrio de julgar claramente. Espero que não seja uma imposição que eles colocam em nossa mente para acreditar em tudo que eles falam, que fazem parte da frequência desse compartilhamento, frequências destinadas a ajudá-los a expandir suas próprias habilidades intuitivas. Suas religiões patriarcais, como se vocês também não tivessem religiões, não tivessem contribuído com religiões aqui, né, para os gados. Como se vocês não estivessem atrás das religiões. Que ironia e hipocrisia dos diabos, né? Suas religiões patriarcais atuais dizem que na morte existe o céu. Nós diríamos o contrário, queridos. Não existe o céu e o inferno. Nós diríamos o contrário. E eu diria também o contrário que vocês dizem. Queridos, não há fim fatalistas com o julgamento final resultando em uma recompensa ou uma punição interna. Na verdade, não há fim. A vida está sempre se expandindo e sempre reciclando, como é o jogo doentio de vocês, de sempre enviar pessoas para lugares para ser cobaias de um experimento sofredor. A morte não é uma experiência terrível a se temer, ou não é vocês? Eu queria ouvir disso de um morto e não de vocês. E, bem, eu só ouvi poucas palavras de meus entes queridos. O meu irmão falou que estava muito, como se fala, ocupado do outro lado, que não podia me ajudar, estava muito ocupado. Isso foi uma década depois da morte dele, e antes disso ele estava bem aqui na terra. Depois que ele foi embora para o outro lado, ele ficou miserável. A minha mãe falou que esse Deus era muito chato depois que morreu,
e que ela queria eu lá com ela, porque ela não estava assim muito confortável do outro lado. A minha irmã veio muito irada, com uma energia muito assim estressada do outro lado da janela e falou bastante coisas e foi embora. Mas de hoje em dia, depois de um ano da morte, ela apareceu mais tranquila e um pouco louca também. É como se não fosse ela, como se fosse outra coisa e não ela. Claro, o avatar dela já se foi, então eu falei apenas com o outro lado, outro corpo dela, que não é o completo, porque como eu sempre falo, a gente quando morre não fica completo. Aqui nós estamos completo, corpo, tudo, e do outro lado a gente fica incompleto, e quando eu a vejo ela está incompleta, por isso que parece assim muito, como se diz, bizarra e confusa e louca. A morte não é uma experiência terrível a se temer. O que você chama de morte é um renascimento em sua realidade maior e de muitas maneiras. É um belo e primoroso despertar. Na segunda etapa, né, amigo? Na verdade, o nascimento no reino físico é muito mais traumático do que o retorno ao reino angelical. E depois ele vai falar outra coisa. Eles são muito inconsistentes. Ele fala uma coisa agora, depois ele vai falar, mesmo que indiretamente, como se não quisesse. Ele fala que a morte do outro lado também não é brincadeira. Na verdade, a passagem do físico pode ser apropriadamente descrita como voltar para casa. Certas expansões extraordinárias da realidade são inatas para estar em um horizonte muito mais amplo, que oferece muito maior sensibilidade e compreensão. No momento da sua passagem, sua essência espiritual sai do corpo físico e entra em sua forma etérica, ou corpo de luz, né? Em algumas circunstâncias, você realmente flutuará acima do seu corpo físico e verá a sala abaixo de você, o lugar onde você tem que ser sala, qualquer lugar. Muita pessoa morre na estrada de acidente, são mortos na estrada de tiro, de facada, então nada a ver. A sala abaixo de você, todos vocês já experimentaram a morte em muitas outras ocasiões que podem perceber, mas não lembramos, então não vale. Sua consciência deixa o organismo físico de várias maneiras, de acordo com as inúmeras condições de transição, seja por doença, senilidade ou morte súbita, como um acidente de automóvel ou homicídio, meu senhor. Quantas pessoas estão morrendo hoje em dia de homicídio, meu senhor? Até crianças, meu senhor. Em casos como senilidade, coma severo e doença de Alzheimer, a consciência pode passar inteiramente, isso foi o caso da minha mãe, a consciência pode passar inteiramente para o reino da vida após a morte, embora o corpo biológico permanece vivo. A morte física também pode ocorrer em um processo gradual, para aqueles que passam ao final de uma doença. O processo de passagem muitas vezes ocorrerá em um lapso intermitente, com a agonia. É uma agonia porque a alma quer ir, não pode. Uma transferência fragmentada e encenada de consciência, no qual o trânsito e para o corpo físico pode correr por um período de alguns dias antes da saída final. Quer dizer, a alma sai, mas ainda fica aquele laço, né? O laço, o cordão de ouro ainda ligado à matéria, e fica aquele sofrimento, indo e voltando, aquela agonia. Nesses processos graduais de passagem, a pessoa está em um estado elevado e frequentemente verá anjos, guias e entes queridos que já morreram. Eu já vi uma senhora morrer, foi
a avó do meu ex, ela estava agonizando, foi horrível. E ela sempre falando, apontando para o ouvido. Ela não podia mais falar, mas apontava para o ouvido, como se quisesse dizer que não ouvia mais aqui. Eu não sei o que estava acontecendo. Ela, o fôlego dela estava muito puxado, assim como se estivesse muito, muito cansada. E aquela agonia, e as mulheres mais velhas ao redor, que eram as esposas do tio do meu ex e a mãe dele, não sabia de porcaria nenhuma, ficava dizendo que a mulher estava apenas cansada e que ela estava muito doente, por isso estava assim. E eu, ainda uma menina, adolescente, cheguei para ela e falei para elas: essa senhora não vai durar essa noite, ela está morrendo. E dito e feito, quando eu vim para casa, elas falaram que ela morreu. Nesse processo gradual de passagem, a pessoa está em um estado elevado e frequentemente verá anjos, guias e entes queridos que já morreram. Pode ser mentira. E tudo isso são hologramas criados por alienos para melhor captar a alma. Esse processo é frequentemente escolhido para remover o medo de morrer. Que nada, rapaz, fala a verdade, isso aí é para capturar a alma. Isso aí é uma isca, um bait, isca para pegar as pessoas. Por assim dizer, isso permite uma série de sortidas de reconhecimento, que é isso? De breves incursões exploratórias de quase morte, para permitir que a pessoa em transição liberte a ansiedade e perceba que não há nada a temer. Não deveria haver nada a temer, mas com vocês perto tem tudo a temer, porque vocês são os diabos. Aqueles que tiveram experiências de quase morte geralmente descobrem que elas fornecem não apenas uma grande sensação de paz. Isso é um começo, meu Senhor, começo. Eu quero ver a continuação da vida após a morte, não o começo, pelo amor de honestidade, mas um ambiente de tal luz, bem-aventurado, bem-estar, com ela tal. Porcaria, para de falar besteira lá, macho. Uma vez que esse limite é ultrapassado, ocorre uma transição automática e a pessoa passa para um estado superior. Por enquanto, e os estados superiores têm muitos níveis que correspondem a campos dimensionais. Dependendo eles fazem assim um tipo de programa, que eu diria que é um programa Quantum, né? Quantum físico, em que a tua condição do outro lado vai depender da tua vibração, vai depender do que você espera do outro lado, e como também do teu medo, do teu receio, dos teus maiores medos e tuas expectativas. Quer dizer, se você tiver medo, né, você poderá cair no jogo dos aliens e terminar no outro lado, purgatório, do umbral, inferno, etc. E como os chineses acreditam que vão para o inferno, todos vão para o inferno, assim que os chineses acreditam. E amanhã, se eu tiver um tempo, eu vou passar lá num Tagabaum, é um parque aqui onde tem estátuas, tudo isso do inferno, como eles depictam o inferno. Tem vários níveis dos infernos, e em cada lugar do inferno, setor do inferno, existe um tipo de castigo. E eles mostram tudo lá em forma de estatuetas pequeninas. E os estados superiores têm muitos níveis que correspondem a campos dimensionais. Após a morte, as dimensões são barreiras frequências da essência, que talvez sejam bem mais compreendidas. Então, eles fazem um programa qual você tem que ter uma chave
para o próprio lugar onde você deve estar. É como se você tivesse uma chave que só abria a tua porta e não outra. Talvez sejam bem mais compreendidas como diferentes intensidades vibracionais de estados psicológicos. A maioria de vocês perceberá imediatamente a transição de sua passagem. Você ficará encantada ao perceber que ainda está consciente. Eu não estaria, e nem os suicidas estariam encantados. O que é isto? Qual suicida? Eu quero morrer porque eu não quero mais viver, né? Eu quero totalmente acabar com tudo. Aí eu me mato. Aí o que acontece que eu me acordo? Ei, eu ainda estou em outro corpo. Que é isto? Que bosta é isso? Vou morrer novamente? Que é isto? Quem vai ficar encantado se a pessoa quer morrer de vez e não mais acordar? Né? Que idiota, que imbecil é isso que fez essa matéria? Embora morto em termos físicos, muitos de vocês ficarão muito felizes ao compreender que ainda... Oh, mas não eu. Eu não ficaria, e nem todos os suicidas. Seu narrador interno e de observador de experiência será o mesmo que você teve na estada física recentemente concluída. Ou seja, o seu avatar será o mesmo. Quer dizer, é uma cópia que você tem fora, não dentro, fora do teu corpo. É uma cópia do corpo físico, que é uma imagem. Você manterá um conhecimento total, só que como uma névoa, um véu, que é muito rápido, por isso que some logo, não tem muita energia. Você manterá o conhecimento total de sua vida e essas memórias serão focais e imediatamente acessíveis por um período de tempo. Você será capaz de comunicar com outra pessoa que for importante na vida completa, na sua vida. Mas essa aqui, as memórias são... Veja como eles são sacanas. Você sai do corpo, você lembra tudo, porque as memórias voltam, você fica assim... você fica finalmente consciente de tudo que você é, que você passou, que você foi, etc. Agora, quando você vai para a triagem da quarta dimensão no Arcturus, eles tiram isso de você. Todas essas lembranças são apagadas pelos arcturianos. Ok? Então você deixa de lembrar, você novamente volta com a amnésia. A amnésia volta para você novamente. Você será capaz de se comunicar com outras pessoas. Por enquanto, nem todo o tempo você pode comunicar com as pessoas, não é verdade? Você pode comunicar até você ir para a quarta dimensão. Assim que você for para a quarta dimensão, eles te levar para lá, ou para outros lugares, para outros planetas, você não mais pode. Quando você atravessar aquela ponte, aquele rio, os hindus chamam de rio para o outro lado, não mais você vai poder voltar aqui e se comunicar, ok? Eles te levam para outros planetas como Saturno, Plutão, Mercúrio, etc. E eu já sabia disso. Desde os anos 90 eu tinha essa mentalidade, que eu já passei por lá. E eu ficava, eu acho que quando a gente morre, a gente vai para outro planeta. Para outros planetas. E dito e feito, isso é verdade. Você certamente perceberá que não está mais em seu corpo físico. Você se encontrará em outra forma, uma imagem que lhe passará física, que é a fotocópia do seu corpo físico, mas aprenderá rapidamente que não pode operar dentro do sistema físico com ele da mesma maneira que fazia enquanto vivia. Quer dizer, você não pode mais penetrar as matérias que são densas. Você vai pegar em algo e ver que você não pode, é impossível, porque a gravidade é diferente. As diferenças entre ela e o corpo físico se tornarão óbvias, pois você não é visto pelos vivos e é capaz de passar pela matéria física, atravessar. Você pode ter que
reaprender certas leis de comportamento. Porque se você não tiver um comportamento do outro lado, você pode ficar fora de controle, porque você vai continuar, você no até o segundo estágio da morte vai continuar a criar com a mente, e dependendo do que você quer, você pode ser um fantasma, pode ficar sendo fantasma poltergeist ou não, mas isso é em pouco período, até eles te capturar. Assim que eles querem te capturar e você ir para o outro lado, né, para o lugar de acessamento, triagem, na quarta dimensão, você não vai mais ter essa habilidade de vir para cá, fazer bagunça, ver as pessoas, ou criar com a mente. Se você quer ir para um lugar, você pode. Você quer ver seus entes queridos, você pode. Uma vez do outro lado, você não vai poder mais, a não ser em sonhos ou telepatia, pois você pode não perceber imediatamente a potência criativa e os atributos locomotores de seus pensamentos ou emoções no novo ambiente. Você pode ficar surpresa ao se encontrar em 5 ambientes simultaneamente ao mesmo tempo. 5 ambientes diferentes ou mais ao mesmo tempo. Você pode estar aqui, pode estar no Brasil, na Ásia, em todo canto que você quiser, sem nenhuma ideia a princípio do motivo por trás da situação. Ou seja, você vai ficar confuso. Por isso dá a possibilidade de você ficar um pouco louco do outro lado também. Confuso e louco, esquizofrênico. No início você pode não ver nenhuma continuidade sequencial de movimento e se sentir arremessado de um lugar para outro sem quima ou razão. Com isso você vai ter que usar o poder da mente para controlar o seu pensamento, porque você pensa, o que você pensa acontece. Literalmente mudando de uma experiência para outra. Você pode não perceber inicialmente que seus pensamentos estão impulsionando tão rápido quanto você os pensa. É como agora você diz: eu vou ir para a farmácia, certo? Ou para a padaria. Você tem que se arrumar e sair, andar. E vai gastar alguns tempos, né, para chegar lá, dependendo, né, de que você está pronto ou não para ir. Mas na hora da morte, se você quiser ir para a padaria ou para a farmácia, para algum lugar, você vai dizer: eu vou para a farmácia. Aí em segundo, não vai ser nem um minuto, segundo, você está lá. Por isso você vê um fantasma assim, aí depois você vê que ele sumiu, né? Ele aparece e aparece em outro lugar. Então é isso que acontece. Portanto, imediatamente após a morte, há estágios de reaprendizagem da navegação e ajuste a um novo conjunto de física mental. Isso acontece porque você não desprendeu ainda da mente. Uma vez que você desprende da mente ou larga, você não mais será esse tipo de, vamos dizer, distúrbio mental. Haverá uma fase em que você revisará de perto a estrutura da experiência física recentemente concluída. No entanto, após esta revisão, você descobrirá que ocorre outra expansão natural. Ocorre uma fusão gradual de alma, na qual você se torna integrado com suas outras vidas, com outros aspectos, e não apenas suas estadas terrenas, mas de outras realidades. Então, o que isso aqui vai acontecer é que ele vai passar para vocês. Se vocês for para o outro lado, eles vão mostrar para vocês tudo o que aconteceu em outras vidas passadas, não apenas na Terra, mas em outros planetas. Mas isso pode ser inventado, porque alien mente muito e nunca se sabe, ok? Pode ser a vida de outra pessoa, as experiências de outras pessoas, e eles dizem que é você. Então, eu não sei, eu não posso dizer que é verdade. Quando essa expansão ocorrer,
a identidade da alma se tornará naturalmente maior e sua forma etérica mudará. Você pode escolher uma aparência que corresponda a uma vida diferente ou uma estrutura do corpo, da alma que engloba todas as suas experiências. Então, o que vai acontecer? Quando você passar por essa revisão de vidas passadas, todos os seus avatares vão estar ali para você escolher para você melhor se identificar com ele, aparecer como ele. Por isso que você vê que os fantasmas às vezes aparecem de forma assim cinzenta, branca, ou verde, ou preto, ou uma forma escura. Então é isso que eles querem dizer, que eles dão para vocês essas aparências e mandam você escolher um avatar. Mas eu não acho necessariamente que faziam parte de suas vidas passadas. Pode ser um avatar que eles fazem, que eles forçam vocês a obter um tipo de veste, né, de apresentação, de identidade, de corpo físico, etérico, menos denso, claro, para você usar e vestir. Às vezes é de um monstro. Por isso que às vezes aparece um monstro, você diz, é um demônio, né? Pode ser até, quem sabe, uma pessoa que foi forçada a obter aquele avatar, a possuir aquele avatar, para melhor trabalhar para o Lúcifer. Eles recrutam almas para trabalhar para ele, para fazer coisas ruins pelo mundo. Quando essa expansão ocorrer, a identidade da alma se tornará naturalmente maior e sua forma etérica mudará. Você pode escolher uma aparência que corresponda a uma vida diferente ou uma estrutura de corpo da alma que engloba encompassa todas as suas experiências. Agora, existem raras circunstâncias em que alguém pode morrer em uma circunstância repentina e inesperada. Pode ser um homicídio, como um acidente em que a morte ocorre tão abruptamente que há um breve período de confusão. No entanto, isso é raro, e geralmente ocorre apenas se a pessoa está excessivamente apegada à vida física e não consegue se desapegar. É raro, camarada. Tantas pessoas morrem de homicidas, mulheres, homens, crianças, animais, e você diz que é raro. Geralmente isso ocorre em almas menos desenvolvidas, que sentem que não completaram seus objetivos, ou almas que se tornam tão apegadas à sua vida particular por várias razões que não podem aceitar a transição. Em casos muito raros, alguém pode, após a morte, recusar-se firmemente a aceitar que a morte ocorreu, porque eles focalizaram desesperadamente a energia emocional para reentrar na forma física. Em outros cenários semelhantes, alguém que está obcecado por um objetivo específico ou por um projeto incompleto em andamento. Se fosse assim, meu amigo, então todas as pessoas que morressem por alguém viria para matar aquele desgraçado. Uma mulher que fosse morta por um homem viria para matar ele. E por que isso não acontece? Mentira. Por um projeto incompleto em andamento, por exemplo, pode tentar concluí-lo por um tempo antes de aceitar que sua permanência terrena terminou, a não ser que ela ou ele não possa matar aquela peste lá, né? Ele tenta matar e não pode, porque as mãos já não densas. Ele tem que usar todo o poder da mente para tentar pelo menos matar. A permanência terrena terminou. Portanto, mesmo nesses casos, a Bíblia acaba se tornando bastante claro. A mediação guiada prevê a intervenção. Aí quando os demiurgos lá, os arcones vê o que está acontecendo, eles vão lá e capturam a alma. Quando vê que você está querendo ficar na terra, eles vão lá e tiram você ou ficam por aqui atentando. Por isso que quando você vê uma alma perdida na terra, sempre tem um demônio perto deles.
A mediação guiada prevê a intervenção, quando necessária, para redirecionar as ações confusas. E mestres, estejam cientes de que realmente existem guias para ajudar cada um de vocês a se reencarnar e ir para o umbral por enquanto, a compreender plenamente a sua situação de passagem. A maioria de vocês entrará na clareza. E quando alguém entra sem desorientação, muitas vezes é saudado por familiares e amigos que já faleceram antes de você. Eu não acredito. Há uma sensação de conforto e um reconhecimento eufórico neste reino que exala uma sensação de bem-estar. Você será capaz de descansar, se o repouso for desejado ou necessário. A fase de repouso é de grande expansão, na qual ocorre um ambiente de êxtase. Frequentemente há uma sensação de flutuar em um campo de luz branca, brilhante e revestida de cores vivas extraordinárias. Nessa fase, você estará em um estado de êxtase e se adaptará mais facilmente à compreensão da separação. Isso aí é primeiro estágio, babaca. E assim, fala do terceiro estágio, depois disso, o que é que vem? Fala. Mas você ainda será capaz de focar o pensamento no plano terrestre. Isso aí é a segunda fase, idiota, quando está ainda com a mente, criando com a mente. Você pode visitar amigos e parentes, revisitar o passado. O segundo estágio da morte, né? Cumprimentar amigos de infância, viajar sem problemas no espaço e no tempo. Você pode revisitar sua infância. Veja-se como uma criança, se vê como uma criança cercada pela família no Natal. Como, por exemplo, ainda bem que eu tenho um dom de se comunicar com os mortos, pelo menos no passado, né? Não sei agora, mas até esse ano eu tive. E eu tive a sorte, eu vou dizer, porque isso para mim sorte é conhecimento, né? E a minha mãe veio para mim, mas ela estava no segundo estágio ainda da morte, que pode durar de uma semana a anos, ok? Esse segundo estágio pode durar de semanas a anos, vai depender. Então minha mãe primeiro veio para mim, me chamando para ir com ela. Naquela época eu tinha filho pequeno, eu falei que eu não podia ainda. E depois disto, passou-se meses, eu diria que 6 meses, 8 meses da morte dela, após a morte da minha mãe, ela voltou para mim e falou que ia visitar o lugar onde ela nasceu. Ela falou, eu vou voltar para Bezerros. Bezerros fica lá em Pernambuco, lá perto da montanha. Então ela se criou lá. Ela falou, eu vou voltar para Bezerro. Aí eu falei, que legal. E ela foi para Bezerros. E a minha irmã viu ela tomando banho perto da cachoeira na Brenan lá. A minha irmã, uma das minhas irmãs. Então você vê, essa alma estava criando no segundo estágio da morte, ok? E veja aí, e isto foi pouco tempo depois da morte dela. Depois disso passou um ano. Uau, cadê minha mãe? Depois disso eu via ela em uma casa que não tinha nada a ver, ou era a casa das minhas irmãs, ou era em outro mundo, em outro planeta, sei lá o que. Eu não mais via ela na Terra até ela sair completamente do radar. Isso quer dizer o quê? Que ela está em algum lugar que ela não mais pode voltar aqui. Ela já foi capturada. Entendeu? Então isso tudo é segunda fase da morte. Ele não está falando do terceiro que vai acontecer conosco depois desses estágios, primeiro e segundo estágio da morte. Você vai perceber que não há tempo de espera das manifestações de qualquer ideia ou pensamento e sua concepção inicial como existe na vida física. Mas isso também é um sonho, idiota. Um sonho. Ok, o cadáver está lá, só os ossos.
em outro lado, e a consciência está sonhando. Aquele ser ainda está sonhando que veio para, que era uma criança, quando ela era criança, onde ela morava, vinha ver os parentes através do sonho deles. Isso não é realidade, é uma ilusão. Como existe na vida física, você explorará com prazer esse fenômeno parecido com os do sonho. Ah, porque é um sonho. Fala que é um sonho que é mais bonito. É feio mentir, viu? Mas na validade real, lucidez clara. Existem maneiras de se familiarizar com as realidades e dimensões da vida após a morte, enquanto você está vivendo num plano terrestre. Isso será brevemente discutido nesse compartilhamento, nesse artigo. Agora, é importante que você entenda que ninguém morre sem escolher fazer isso. Então assim eu vou começar a matar. Aí quando a polícia vir e o juiz perguntar por que você matou ele, eu disse, porque ele quis morrer. Porque ninguém realmente morre porque não quer. Ele quis morrer, aí eu matei ele. Tem lógica? Você acha que os caras aí iam entender, iam aceitar isso? Lógico que não. Então isso não tem lógica. O superior sempre toma decisão. O eu superior aqui não seria nós. O eu superior é o logo, o gerente desse quadrante do universo ou dessa terra. Seria Yahweh, Jahuva. Então é isso que eles estão falando, ok? E não tem nada a ver com nós. Quer dizer, a gente não quer morrer, mas aquele logo lá, que é o eu superior que ele estava lá, diz, ok, é time para você ir. Já é tempo para você ir, você vai. Então você não pode fazer nada. Mesmo você dizer, eu não quero morrer. Tanta pessoa diz, eu não quero morrer, né? Morre na agonia, eu não quero morrer. Tanta pessoa luta contra não morrer, não é? E ainda morre. Somente aqueles que morrem em acidentes ou homicidas, pessoas matam eles, né? E lutam para viver e não vivem. Então, o que quer dizer é que esse logo aí, porque o eu superior é um logo, não é eu, é um logo. Sempre toma decisão, portanto ninguém morre antes do tempo, mas pode haver a sensação de uma vida inacabada, por assim dizer, incompleta, quando as lições de vida escolhidas por você, por uma razão ou outra, não foram concluídas. Deixa-me analisar. Então, os diabos tiram a vida das pessoas, levam-nas antes do tempo, mesmo elas não ter completado a missão que vieram cá a fazer, e depois elas são culpadas pelas escolhas desses seres alienes. Isso é muito mind blowing, quer dizer, é muito difícil de aceitar e absurdo até, é um absurdo. Então eles tiram a alma das pessoas e depois dizem que a vida deles não estão inacabadas, que não foram completas, eles têm que voltar. Queridos, as descrições da experiência após a morte são de fato variadas. Variam um pouco de acordo com o sistema de crença. Claro, o que você pensa que assim seja para você. Se você é um cristão, vai lá ver Jesus, vê se Jesus, vê um lugar assim onde tem igreja. Se você é um chinês taoísta, você vê logo o inferno e vai para o inferno. Isso que eles creem. E o consciente de luz. Isso pode parecer muito complicado, principalmente se você está acostumado a uma crença dogmática no paraíso eterno, inferno ou céu, ou no descanso eterno. Na verdade, aqueles com uma forte crença nos ensinamentos religiosos geralmente criarão inicialmente uma imagem imediata de santo e luz branca
que corresponde à sua programação espiritual. Curiosamente, isso permite uma transição mais suave em comparação com alguém que, por exemplo, não acredita na vida após a morte. Ei, deixa as pessoas, se eles não querem acreditar na morte, então vai dormir. Deixa-nos dormir, então. Que vocês querem se meter, se envolver na vida dos outros. É a escolha daquela alma, deixa-nas em paz. Mas, para ser claro, a morte não é um lugar de descanso eterno. Não existe um paraíso com as ruas de ouro, é tudo ilusão. Por quê? Porque até mesmo os aliens, eles vivem basicamente dentro de naves. Eles não vivem dentro de planetas, eles vivem dentro de naves espaciais. Então, às vezes, tudo que você vê é um holograma, é como se fosse uma arte virtual. Para ser claro, a morte não é um lugar de descanso eterno, não, porque vocês vão juntar a bunda de cada um de volta para reencarnar. Não existe um paraíso com ruas de ouro ou um tormento demoníaco de um lago de fogo, a qual é mentira, porque eu vi meu irmão no inferno em 83, mas eu não sei hoje em dia se mudou ou não as regras. Mas até lá eu vi ele dentro de uma jaula no inferno, e ao redor havia dragões. E não existe um vazio infinito. Eu não acredito, existe sim. E existe um lago de fogo, existe um vazio infinito. Você está mentindo. Embora você possa ter brevemente alucinações, deixe-se acreditar fortemente neles. Mesmo assim, essas serão visões de curta duração. Talvez vai durar pouco tempo até vocês levar eles de volta todo arrebentado para o lugar de triagem, o centro de recuperação, como são chamados, ou umbral, e depois passar por uma lavagem cerebral e serem chutados de volta para novos planetas de escravidão. E como dissemos, existem guias e guardiões, uma equipe de orientação. Orientação essa que é para te melhor programar e elucidar as pessoas a aceitarem reencarnar. Porque eles vão colocar guilt, ou seja, sentimento de culpa em sua mente para você aceitar. E você não vai ter outra escolha. Ou você aceita reencarnar, ou fica do outro lado sofrendo, para ajudar aqueles que precisam de instruções e orientações úteis para se adaptarem à vida após a morte. A comitiva de orientação é formada por almas avançadas que estão vivas e mortas. Aqueles membros que ainda estão na vida física realizam este serviço na fase fora do corpo, enquanto o corpo físico dorme. Eles são adeptos dos processos de projeção transdimensional da consciência. Eles tentaram isso comigo, mas não conseguiram, porque eu não gosto desse babado aí. Vieram para mim, pediram ajuda, né? Mas eu não estou ligada nessas coisas, não. Os guias assistentes que ainda estão vivendo em estadias terrenas são particularmente úteis, porque eles têm uma compreensão mais imediata dos sentimentos e emoções do tempo atual e das realidades terrestres atuais que a alma que partiu acabou de sair. As pessoas podem ou não ter uma memória das atividades noturnas. Eu tive. Esses guias compreendem as muitas sensações envolvidas e auxiliam na orientação daqueles que inicialmente se confundem nas fases imediatas de passagem. De um modo geral, uma alma velha em seus termos, aquela que experimentou muitos níveis de treinamento de consciência e um número maior de vidas terrenas, não ficará confusa ou desorientada na transição depois da morte, né? Do físico para o não físico. Só as pessoas que não têm conhecimento. Por isso que é muito bom ter conhecimento, principalmente conhecimento de o que espera do outro lado.
Existem atividades que você pode realizar enquanto vive fisicamente, que o prepararão para os reinos da vida após a morte. Consequentemente, aqueles de vocês que fizeram esforços concentrados no plano físico para aprender as projeções do corpo por meio da meditação profunda, jejum, busca de visão, sonho lúcido, respiração, yoga e jornada xamânica, estarão mais familiarizadas com o ambiente após a morte. Eu não precisei nada disso para passar por tudo isso. Eu não precisei de drogas, de ayahuasca, não precisei de meditação, de culto, de grupo, de nada. Tive tudo isso naturalmente vindo a mim. Essas experiências com a expansão da consciência em reinos multidimensionais são, portanto, bastante benéficas nos preparativos para a transição da morte física. Tem alguns, eu acho que entre os muçulmanos sufis ou na Índia, que eles passam semanas dentro de um coffin é o caixão, passam semana dentro do caixão para ver o que é, como se vê depois da morte. Mas eu não acho isso certo, porque o corpo não sentirá o mesmo que a alma sente. A alma é diferente. Por vez, eu acho que a alma não ficará no caixão. Se ela poder sair, ela vai sair. E ela tem a capacidade de sair do caixão e do cemitério, dentro da cova, não é? Mas o corpo não, o corpo vai ficar sufocado. Isso para mim é ridículo, é uma prática ridícula. Todos vocês na vida física podem aprender conscientemente a navegar na multidimensionalidade nessas disciplinas e aprender as nuances dos reinos post-morte. Isso é muito útil na preparação para a passagem. Você saberá o que esperar, pois compreenderá melhor as condições da vida temporária e a navegação do pensamento. Com um pouco de esforço, cada um de vocês disposto a dedicar um tempo para se programar, pode aprender a ter sonhos lúcidos. Eu nem precisei disto. Por autoprogramação, queremos dizer simplesmente isso. Crie a intenção de lembrar de seus sonhos. Medite nessa direção antes de dormir, dando a si mesmo a sugestão obstinada e persistente. Você ficará surpreso com o resultado. Ai, mentira, porque quando eu peço não acontece. Quando eu menos espero, eu tenho sonhos lúcidos. Se eu pedir, não acontece. Então, não é verdade. Aqueles de vocês que dominaram um corpo de luz cristalino, Merkaba, terão experimentado esses reinos. Depois da morte, seguirão o mesmo processo num grau do seu consciente de luz. Isso é assinado nas chaves metatrônicas. Na verdade, os reinos alcançados em Merkaba são os reinos da vida após a morte. Você entra neles frequentemente à noite, em estados de sonho, lógico, mas raramente é capaz de se lembrar deles depois de acordar. Agora, a separação do físico, como dizemos, varia em algum grau com o indivíduo. Mas existem certas semelhanças que todos vocês encontrarão. Há uma capacidade de liberdade aprimoradas para compreender mais plenamente sua própria realidade. A desenvolver ainda mais suas habilidades, sentir mais profundamente e, de fato, compreender claramente a natureza de sua própria existência multidimensional como parte de tudo que é. Agora revisaremos com mais detalhes alguns pontos importantes de discussão, alguns dos quais foram mencionados anteriormente nessa canalização, mas são dignos de serem mencionados novamente e muito importantes para você compreender. Mestres, no ponto de sua transição do físico, vocês sairão do corpo físico e
Como afirmamos anteriormente, imediatamente se encontrarão em outro corpo light. Você descobrirá que é a mesma forma etérica na qual viaja em sonhos e em projeções fora do corpo. E esse tipo de corpo é muito vulnerável. Ele é muito sutil, muito frágil e vulnerável. Será muito confortável e realmente familiar para vocês. Não é verdade. Ele é muito vulnerável. Você mente. Porque na verdade cada um de vocês deixa o corpo físico todas as noites durante o sono. Esse corpo pode parecer físico, mas você realmente rapidamente perceberá que seu novo corpo após a morte oferece muito mais atributos em seu novo ambiente. Não é verdade. É muito vulnerável e frágil. A maioria de vocês escolherá inicialmente aparecer como na vida física, mas em um formato mais robusto. A maioria opta por ter a aparência que tinha em seus anos físicos de pico. Não é verdade. Eu vi todos os meus entes queridos como eles mesmos eram aqui, da mesma idade que morreu. Você vai viajar instantaneamente e antemporalmente pelo pensamento. Por exemplo, se você pensar em um ente querido na Virgínia, você estará imediatamente na presença deles. Você será capaz de se comunicar com eles telepaticamente. No entanto, eles não serão, na maioria dos casos, capazes de vê-lo ou ouvi-lo fisicamente. Eles receberão a comunicação inconscientemente e podem ou não reconhecer a fonte da transmissão do pensamento. Você não será visto por aqueles que ainda estão no corpo físico após a morte. Quando você projeta a sua consciência pelo pensamento no reino físico, você estará na forma etérica, fantasmagórica em seus termos, mas adicionaremos como item de interesse que muitos membros do reino animal, incluindo quaisquer animais pet de estimação que você possa ter tido, serão capazes de ver o fantasma claramente. Você pode, na verdade, receber uma recepção muito entusiástica de seus cães e gatos ao entrar na casa em que sua família e animais de estimação ainda residem no plano terrestre. Isso aconteceu com meu irmão. Morreu e o cachorro sempre via ele lá na porteira. Ele voltava às 11 da noite. E às 11 horas da noite o cachorro estava lá na porteira latindo sem parar. E a gente sabia que era nosso irmão. Essa é, de modo geral, a fase em que você redescobre os incríveis atributos de sua nova forma e habilidade de movimento de pensamento. Você descobrirá com prazer que pode fazer qualquer coisa no processo mental. Você poderá voar da mesma maneira que voa no estado de sonho. Você poderá passar facilmente os objetos sólidos, sejam paredes, edifícios ou montanhas. Essa é uma parte boa, mas também tem a parte muito ruim, que é os quiumbás. Tem muitos quiumbás que seguem essas almas. E você ainda está predisposto a perigos lá no astral. E ele não está falando isto. Você se moverá diretamente por sua vontade, levando de um local a outro e uma pessoa a outra através do pensamento. Nessa fase inicial, você pode até optar por explorar o planeta, tanto na superfície quanto em seu interior. As projeções dévicas do reino vegetal e mineral serão visíveis para você nos planos astrais do planeta, mas isso é, como eu falo sempre, é o segundo estágio apenas da morte. É claro que é um sonho como qualidade nesse processo no início. Na maioria dos casos, após a morte, as pessoas optam por permanecer intimamente conectadas ao plano terrestre por algumas semanas após a passagem, antes de subirem ou se ascensionarem. Isso que se chama ascensão. Nesse tempo, ocorre uma espécie de conclusão, na qual você escolhe se comunicar com muitos daqueles que desempenharam papéis importantes em sua vida. Tenha em mente que o tempo, conforme você pensa nele, não existe no reino não físico.
Então você pode não estar ciente de passagem linear do tempo após a morte. Embora a maior parte da associação próxima e contato direto com o plano terrestre imediatamente após a morte ocorra no que teria medido na Terra como 4 ou 6 semanas. Esse é o tempo terrestre, claro, que eles dão para as almas para criar com a mente, e são um curto prazo que eles têm para ainda vir se comunicar com as pessoas, ou tentar, né? E ver as pessoas e ainda curtir o planeta antes de totalmente desaparecer para sempre. Você estará no tempo agora e totalmente alheio à cronologia sequencial. Em outras palavras, parecerá muito breve em um fluxo natural de pensamento e espaço contínuo, em um cenário atemporal. Desta forma, é possível que certos indivíduos permaneçam nesse estado por meses até anos, dependendo de sua necessidade de comunicação e preenchimento. Porém, essa não é a norma, não é o que eles esperam, não é realmente a regra que eles têm lá do outro lado. Então, você pode ficar anos aqui, mas não é norma. Se ficar aqui por muito tempo, viola as regras e eles vêm pegar. E imagina, ok, a alma está aqui depois da morte, fica por aqui por enquanto, né, vagando ou visitando os entes queridos. Mas o problema é que muitas vezes ninguém tem o dom de se comunicar com elas, de vê-las, etc. Pelo menos eu tive, né, com os meus entes queridos. Tem pessoas que não têm esse dom. Aí como é que fica? Essa alma vai passar seus 4 ou 6 semanas aqui, sem poder se comunicar com ninguém, e depois vai embora, mesmo sem se comunicar. Então, para mim, isso é um trauma para aquela alma. Principalmente alguém que tem algo para falar para os entes queridos, ou pelo menos tentar falar, ou entrar nos sonhos delas, entendeu? Então isso é uma coisa muito, assim, às vezes sem lógica. E aqueles que ficam mais de 4, 6 semanas, talvez sejam perseguidos. Não será uma surpresa para vocês saber que a maioria de vocês comparecerá etericamente aos seus próprios velórios e funerais. Todo mundo sabe disso. Muitos que têm experiências de qual morte, de após a morte, depois retornaram à vida física, falam de suas vidas inteiras pensando diante de seus olhos. Isso é uma espécie de tradução mal compreendida entre o estado do sonho subconsciente e a interpretação do cérebro frontal do ego, descrito com mais precisão. Sua vida física pode de fato ser observada do outro lado do véu, desde o nascimento até a velhice, mas isso ocorre em uma revisão cuidadosamente estudada, não é um flash rápido. Essa é uma revisão escolhida, normalmente acompanhada com a ajuda de guias, porque eles quem guiam tudo isso, eles que controlam tudo isso. Então você não tem muito controle sobre isso, porque eles estão sempre querendo estar no poder, em um plano mais alto do que aquele inicialmente entrando após a morte. Então, um plano mais alto quer dizer na quarta dimensão, no Arcturus, né, do que aquele que você entrou após a morte. Muitos que têm experiência de quase a morte depois de retornar à vida física falam suas vidas inteiras. Eles deixam o melhor, o pior para depois, ou seja, quando morre, você não pode ver sua vida, a sua vida passada, reviver sua vida passada não, viu? Desde para você ir para Arcturus
e ficar lá em frente dos guias alienes, aí você pode. A gente vai mostrar para você tudo, toda a sua data que já está aqui computadorizada. Você não pode fazer isso em seu seu acordo. Todos vocês terão essa experiência, mas serão capazes de escolher as partes principais, não apenas para estudar, mas para reviver de acordo com seu critério. Em muitos casos, a alma selecionará áreas nas quais ações errôneas foram realizadas. Não. A alma não vai escolher não alienes, vocês vão forçá-las a escolher. Elas não vão escolher na dica. Vocês que vão forçá-las e impor tudo isso a elas. Eu sei disto. Em seguida, você será orientado a revisar respostas alternativas para entender o que poderia ter acontecido e como isso teria trazido um resultado melhor. Ou seja, você era para ficar aqui nos monturos, né? Morador de rua, pessoa com câncer, doente, pessoas que foram mortas por homicidas, pessoas que tiveram uma vida miserável. E você deveria rir de tudo isso e não dizer que você sofre, não reclamar, porque se você reclamar você está errado, para eles pelo menos. Aí o que ele vai dizer? Vai dizer, então você não soube lidar com aquela experiência que nós lhes damos. Então vocês vão ter que voltar novamente para reviver tudo isso novamente, essa experiência, e ver como você vai passar essa prova. Isso tudo é uma violação de direitos multiversais. Um aprendizado profundo ocorre aqui. Isso é o que seus textos religiosos chamam de julgamento. Exatamente, veja o que eu falei antes, que essas miasmas aí, eles falam uma coisa anteriormente, diz que não haverá julgamento, diz que até será nós quem iremos nos julgar, mas na verdade não será nós, e na verdade realmente vai existir um julgamento e serão eles quem vão nos julgar. No entanto, nesse estado não existem emoções de culpa e tormento, pois nesse nível você está acima da personalidade quando a pensa, ou seja, você está acima do avatar que você era, da Maria, do João que você era. Você os analisa a partir de um estado superior do eu, de eu. Então, o que estamos falando aqui é que aqueles que vocês dizem deuses que vão analisar tudo isso de uma maneira assim distante, mas na verdade o nosso avatar e a identidade que nós temos agora, Maria José, realmente irá sofrer do outro lado julgamento, humilhações, torturas, etc. Isso realmente vai acontecer e pode acontecer. Que está desapegando é uma maneira de falar quase como uma terceira pessoa, observando. Isso ocorre no que você pode ser considerado um centro de treinamento, que é no Arcturus. Olha, aquele é o centro de triagem, como diz os espíritas kardecistas. E realmente, quando eles dizem que não existe julgamento, é mentira, existe, e eles que vão nos julgar e até nos humilhar. E quando eles dizem que o eu superior vai observar, que você vai apenas estar observando, na verdade é aquele que está responsável pela terra e não o avatar que é Maria, José, Antônio, etc. Entendeu? Aqueles lá realmente vão ter realmente que sofrer o que eles não, na verdade não é culpa deles, porque eles não pediram para vir aqui. Fomos forçados a vir aqui. Por isso que eles inventaram esse negócio de pecado original, onde as pessoas tinham sexo para procriar e
trazer almas para aqui para serem cobaias, viver experiências horríveis até para algumas pessoas. Imagina como agora há pouco eu vi o caso daquela senhora lá que foi empurrada do viaduto em São Paulo, uma diarista. A coitada foi para o emprego, a coitada já velha, com 3 filhos para criar. A mulher foi empurrada do viaduto por um diabo. A mulher ficou paraplégica. O marido disse que morreu com a Covid. Para piorar toda a situação, as filhas, a mais velha é uma menina adolescente, agora tem que ter toda a responsabilidade de criar a mãe e duas irmãzinhas jovens, pequenas, mais ou menos, sei lá, 7, 6, 5, 8 anos de idade. Então, veja, essas pessoas realmente pediram para vir aqui e sofrer assim? Eu acho que não. E tem aqueles que dizem, mas aquilo ali é uma prova para ver a reação de outros seres humanos. Sim, pode até ser verdade. Isso é um abridor de olhos para nós, para aqueles que têm uma vida melhor, para dar graças, né? Que nós estamos ainda tendo uma vida melhor, ou para despertar o lado empático nosso, para ajudar o nosso semelhante, né? Quem estiver perto dela ou estiver mesmo longe, poder ajuda com qualquer coisa. Isso são testes para testar as pessoas. Aquele mendigo que pede uma esmola na rua, aquilo lá é um teste para você também. Mas, de outro lado, a gente não pediu para vir para aqui e passar por tantas provações. E o pior ainda, quando a gente morre, a gente vai para o outro lado ser humilhado, ser torturado até mentalmente e até etericamente. Não vou dizer físico, mas etericamente, que também existem sensações e a gente sente de um modo assim mental e consciencial de outro lado. E o que mais que eu ia falar? Mas assim, o caso de um homem. Eu vou citar esse caso que eu vi aqui na internet de um judeu. É um senhor. Não é um senhor, não, é um homem ainda jovem, de 41 anos, ainda jovem. Ele teve uma experiência quase morte. Ele teve um infarto. E ele foi para outro lado. E lá ele viu todos aqueles povos lá da religião dele, né? Esses deuses, tudo isso. E ele viu o tal do Jahuva, tudo isso, Yahweh. E quando ele aproxima do ser, ao invés de ajudá-lo, ele começou a perguntar: quem é esse homem? Ele é filho de quem? Aí começou a perguntar a vários seres que estavam lá. E todo mundo dizendo: não sei. E ele e ele ainda continuando a perguntar, o ser de barba: quem é esse homem? Filho de quem? Quem é este homem? Ou por outro lado, ele estava humilhando o homem. Quer dizer, fazendo de conta que o homem era um cachorro, era ninguém. E o homem começou a chorar. E ao citar isso, também começou a chorar como um babaca. Quando finalmente foi uma menininha que veio para esse homem de barba e falou: não puna ele, porque ele é um homem bom. Ele sempre vai para minha tomba lá no cemitério e limpa minha tomba e me dá flores. E coloca flores nas tombas lá judaicas. E ele sempre ajuda todas as tumbas lá no cemitério judaico. Quando finalmente eles decidiram que ele deveria voltar, porque ele não estava pronto ainda para aquele tipo de vida.
Ou seja, ele não estava pronto para se juntar aos Elohims alienígenas ainda. E isso por si é uma humilhação. Você vê, o idiota passa o tempo todo louvando Deus Spek para morrer e ser humilhado do outro lado, bem pouco para ele. Mas para ficar claro, é uma dimensão, o estado psicológico, não um lugar. Na maneira como você pensa sobre o espaço na dimensão física. Ou seja, esse é apenas como se fosse é um estado assim de mente, como se fosse um sonho, uma visagem, uma ilusão. E não é um lugar, não é um planeta por si, é apenas um tipo, sei lá, de estado, é um estado mental, na maneira como você pensa sobre o espaço na dimensão física. Depois de concluir esta fase, você terá a opção de escolher ou não retornar, reencarnar. Existem muitas opções alternativas disponíveis para você. Se você escolher não reencarnar no ciclo terrestre, existem inúmeros outros universos e galáxias que oferecem experiências incríveis de aprendizado. Esse aprendizado realmente me dá medo de ouvir esse nome, aprendizado. Quando eles dizem aprendizado, entre aspas, na verdade, são lugares de provas muito difíceis. A maioria é bem diferente do que você experimentou no sistema solar na Terra. Muitos poucos deles são realidades físicas, mas sim etéricas. Aqueles de vocês em estados altamente avançados podem se conectar a outros reinos, incluindo de Arcturus, as Pleiades e o sistema binário do Sírio. Oh não! O cosmos está literalmente repleto de vida, embora os três não acabamos de mencionar sejam na verdade bastante familiares para você e tenham estado intimamente envolvidos desde Mu e Atlântida com o sistema do ciclo da Terra. Muitos de vocês coexistem dentro deles em um estágio superior de formato de luz. Você então decidirá se completou ou não a dualidade, e aqueles que não fizeram começarão a se preparar para seu retorno. Então, aqueles que não completou a sua vida, a missão que vocês vieram cá para cumprir, irá retornar. A maioria das almas tem espaçamento entre vidas de acordo com os ciclos reencarnacionais daqueles com quem eles tiveram relacionamentos anteriores. De modo geral, um período de 20, 40 anos ocorre aqui antes que a escolha de regressar seja fixada. Caramba, 20 a 40 anos. Se isso realmente for verdade, então a minha mãe ainda está do outro lado. O meu irmão já se foi. O meu irmão já se foi. Já faz mais de 40 anos que ele partiu. A minha irmã já está jovem lá, faz um ano. Então é isso. Meu pai já faz 24 anos. Meu pai faz 24 anos. Pode ter reencarnado, eu não sei. O meu pai e meu irmão reencarnaram. E eu acho que vão reencarnar juntos para cumprir o que eles não cumpriram aqui. Porque meu irmão não se dava bem com meu pai, ele odiava meu pai. E meu pai era muito ruim para com ele. Então eu acho que eles reencarnaram-se já para terminar o que não terminaram, o que para mim é uma tortura. Isso é uma tortura. Aqui, antes que a escolha de regressar seja fixada, mas devemos novamente esclarecer
que o tempo ou a temporalidade do outro lado é difícil para você compreender em sentidos físicos que estão sintonizados com o tempo linear sequencial. Imagina, o meu pai foi em 96, meu irmão em 73. Meu irmão foi com 21 anos em 73. Meu pai, eu não sei, foi em 96. Então eu acho que o que vai acontecer é que meu irmão vai ser o pai do meu pai. Vai ser o pai do meu pai. E ele vai tratar o meu pai do mesmo modo que meu pai tratou ele, como cachorro. Isso que eu acho que vai acontecer. E se a minha mãe entrar no meio, ela poderá ser eu não sei o que ela vai ser entre meu pai e meu irmão. Ela poderá ser a irmã do meu pai, ou a irmã do meu irmão, eu não sei. Não, a irmã do meu irmão não pode. O meu irmão seria a alma mais velha. Seria um ser mais velho do que os meus pais. Então, se a minha mãe entrar na mesma reencarnação com meu pai e meu irmão, ela seria a irmã do meu pai e a filha do meu irmão. Mas ele amava muito minha mãe. E minha mãe também amava ele. Ocorre aqui antes que a escolha de regressar seja fixada. Mas devemos novamente esclarecer que o tempo ou a temporalidade do outro lado é difícil para você compreender em sentidos físicos que estão sintonizados com o tempo linear sequencial. E a minha irmã talvez seja também a filha do meu irmão. É tudo muito complicado. Ou poderá ser a filha da minha mãe. Vai ser a filha da minha mãe novamente. Se a minha mãe crescer e ela reencarnar quando a minha mãe crescer e ter filho. Seu tempo de retorno é baseado em grande parte nas escolhas de retorno. Seu tempo de retorno é baseado em grande parte nas escolhas de retorno daqueles com quem você deseja interagir no plano terrestre. Então quer dizer que se eu morrer, se eu morrer, não, claro que eu vou morrer. Quando eu morrer, então eu vou esperar. Eu entendi agora. Tipo, se a minha irmã e a minha mãe e meu pai e meu irmão quiser reencarnar juntos, então meu irmão vai ter que esperar. Vai ter que esperar eles. Ela já pode reencarnar. Então, dá pra ir, como eu falei. Então, meu irmão foi primeiro, reencarnou-se. O meu pai, depois poderia ser o filho dele. Ou o irmão. Quem sabe, né? O irmão dele, sim, o irmão. Aí eles vão tentar ser amigos, senão vão começar novamente a se desentender e odiar um ao outro, porque eles não se davam bem. E a minha irmã poderia ser
Eu não sei, pode ser novamente a filha do meu pai, que ele vai crescer e vai ser o pai dela novamente. Eu espero que não. Eu espero que não, nem eu quero ele mais para pai, como pai. Não quero mesmo. E a minha mãe seria... Eu espero que a minha mãe... Eu não sei, eu só espero o melhor para minha mãe. O melhor para ela. Eu não quero que ela vá para uma família ruim. Seu tempo do retorno baseado em grande parte nas escolhas de retorno daquele com quem você deseja interagir. Nesse processo ocorre um estado de polaridade de comunicação, no qual acordo e planejamentos complexos acontecem. Aqui há um reconhecimento de outras almas e grupos de almas na dualidade, para os quais os relacionamentos são escolhidos para serem completados, mas nem sempre. Alguns morrem odiando um ao outro. Então qual é a vantagem disso tudo? Que valor tem tudo isso? Se as pessoas morrem e odiando uma outra, alguma até matando uma outra, para quê? Da alma da parte que só as pessoas para serem completadas, o equilibrado, bem como a escolha da família e a escolha das lições para o crescimento. Você selecionará o padrão astrológico que melhor lhe permitirá crescer, ou seja, você vai escolher ser de Virgem, de Escorpião, de Câncer, etc. Eu sou de Virgem e a lua em Áries. Melhor lhe permitirá crescer. Aquelas almas que escolheram retornar à dualidade passarão absolutamente tempo de treinamento nas frequências não físicas dos outros planetas Arcturus dentro de seu sistema solar. A jornada da alma no plano terrestre é o campo de teste ou universidade de dualidade. Nós não estamos aqui para aprender nada, Dude, mas para experimentar, ok? Expor uma violação de direitos, mas é apenas uma parte da completude da alma. Cada um de vocês passará um tempo em todas as esferas do currículo de sua escolha do sistema solar, ou seja, vão para planetas diferentes para aprender, entre aspas, o que te espera daqui para frente. Isso geralmente ocorre na vida após a morte, em preparação para o próximo estágio, o próximo nível de reencarnação. No entanto, também pode ocorrer parcialmente durante a vida, durante o sono. Você ainda pode aprender durante o sono e ir para esses planetas. Teve um caso em 2014 que fui para Uranus. Cada um de vocês sai absolutamente do corpo para o que pode ser denominado estado de vida após a morte. Todas as noites, quando estão em estágios mais profundos do sono, embora muitos poucos de vocês retenham uma memória lúcida disso, no estado ao acordar, claro. E isso é tudo para a parte 1, depois eu continuarei a parte do escolhendo o padrão da alma.